O Gui. Bem, pessoal, estamos mais uma vez começando mais um dos encontros com o futuro. Hoje a gente vai ouvir um politécnico, engenheiro mecânico, o Irineu Pianesi, falando sobre a experiência do INSPER, interessante para a educação, para o ensino de engenharia que a gente está trabalhando, né? Que a gente está estudando a formação em engenharia. Então, eu vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do Irineu. Por favor, Arnaldo. Muito bem, Irineu. Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Em resumo, a experiência do Irineu, se pudesse ser resumida, porque é bastante grande, ele foi diretor acadêmico do INSPER e superintendente-geral do Instituto Mauá de Tecnologia, e trabalhou quase 25 anos no INSPER, responsável pelo projeto e implantação dos programas de engenharia, além da direção do seu corpo docente e da gestão do seu centro de ensino e aprendizagem. Ele foi professor de gestão de operações, tem um doutorado em administração pela Cranfield University School of Management, do Reino Unido, tem um mestrado em engenharia de produção, e, como o Paulo falou, graduação em engenharia mecânica pela Poli. Então, bem-vindo, Irineu, e passar uma palavra para você. Obrigado, Arnaldo. Queria agradecer o convite do Paulo Inácio, e é um prazer ter a oportunidade de compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para a gente poder começar, né? Só aguardar entrar aí. Já chegou aqui. Já chegou, né? Muito bem. O que eu vou procurar apresentar e compartilhar aí com vocês é o resultado dessa experiência do INSPER, que acabou se consolidando numa metodologia, né, para fazer o desenho, né, de currículos de engenharia e, na verdade, de qualquer curso de graduação e pós-graduação, com o objetivo de desenvolver competências, né, especificamente. Eu não sei se vocês sabem, mas as diretrizes curriculares de engenharia, elas foram renovadas, né, e as novas diretrizes foram homologadas em 2019, fruto de um movimento amplo que incluiu o Conselho Nacional de Educação, a CNI, principalmente um grupo de empresas inovadoras, que eles denominam de MEI, Movimento Empresarial pela Inovação, o CONFER, e a ABENGE, que é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia. E um dos pontos fundamentais dessas novas diretrizes curriculares é justamente sair daquele modelo, né, de currículo que é baseado apenas na explicitação de conteúdos e passar para um currículo que, de fato, esteja visando desenvolver, a serviço de desenvolver competências, né, no egresso. Então, basicamente, né, o que eu vou apresentar é essa metodologia, que é o resultado desse aprendizado que nós tivemos lá no INSPER, né? Ela surge do aprendizado que a gente teve a partir de uma parceria estratégica com o Olin College of Engineering. O Olin College of Engineering é uma escola muito pequena, admite 80 alunos por ano. Ela foi criada vizinha do Babson College, né? O Babson College é uma business school muito voltada para empreendedorismo, e o objetivo era buscar um curso de engenharia que tivesse muita interação com negócios, para que isso pudesse influenciar, né, os cursos de engenharia. Era uma espécie de tríade entre o desirability, ou seja, você garantir que as soluções de engenharia eram desejadas, né? Então, isso vinha de ciências humanas, de design, depois a viabilidade técnica, né, que era dada justamente pela engenharia, e a viabilidade econômica,
que era dada pela área de negócios, né, para você garantir que, de fato, as soluções de engenharia tivessem impacto, né, para a sociedade. Foi criado em 2001, né, e o INSPER, quando foi criar a sua escola de engenharia, os seus cursos de engenharia, um membro do conselho do INSPER, que era um professor de Harvard, também era conselheiro do Olin College. Então, ele fez a ponte e ele disse, se vocês vão criar curso de engenharia, vocês deveriam conhecer o Olin College of Engineering. E assim aconteceu, e a gente acabou estabelecendo essa parceria estratégica que durou durante, acho que uns 5, 6 anos, né? Antes do começar e depois do curso ser implementado, né? A partir daí, a gente foi aprendendo com o corpo docente de Olin e a gente procurou, ao final, consolidar um método para o desenho não só de currículos, mas também de componentes curriculares, de disciplinas, e isso foi aplicado em vários cursos no INSPER, de graduação e pós, e acabou sendo aplicado também fora do INSPER, né? Então, no INSPER, começou com a graduação em engenharia, depois influenciou também o desenho da graduação em ciência da computação, que é mais nova, foi também, em parte, utilizada na graduação em direito, além de vários cursos de pós-graduação, ciência de dados, jornalismo, políticas públicas, o MBA executivo, todos esses de pós-graduação lato sensu, além do mestrado em políticas públicas, que é uma pós-graduação estrito sensu do INSPER, né? Fora do INSPER, a gente usou essa metodologia, e aí, em projetos que eu, e junto com algumas coordenadoras do Centro de Ensino e Aprendizagem do INSPER, realizamos pro bono, né, para a Escola Politécnica, e aí, particularmente, para o Departamento de Engenharia Elétrica, eles utilizaram essa metodologia, a gente preparou o corpo docente, e isso culminou num piloto que já está no seu 2º ano, de um novo currículo de engenharia elétrica, e várias das coisas foram implementadas, né? É um piloto, então são turmas pequenas ainda, de 30 alunos, mas várias das coisas que eles implementaram foram depois passadas para o ciclo básico dos outros cursos também, né? E na Unicamp, igualmente, a gente fez o mesmo trabalho, e a faculdade, né, que é o departamento, é a unidade lá de engenharia química, também lançou um novo currículo, aí não como piloto, mas já lançando um novo curso, também utilizando essa metodologia. O interessante da metodologia é que o resultado final, ele nunca é igual, né? Mesmo você aplicando o mesmo método, porque ele depende muito do corpo docente e da maneira como o corpo docente cria em função dessa metodologia. Para poder entender essa nova metodologia de desenho de currículo, eu vou passar aqui por aquilo que é a abordagem tradicional, né, do desenho de currículo, que parte com a gente enxergar o perfil do egresso, né? Que tipo de engenheiro a gente quer formar, né? De uma maneira geral, que egresso a gente quer formar, mas vou focar aqui na engenharia. Quais são as suas características, o que ele deve ser capaz de fazer, né? Em geral, nos projetos pedagógicos, o perfil do egresso lá é um texto muito bonito, etc., mas ele tem pouca relação com aquilo que efetivamente impacta o aluno e acontece na sala de aula e nos laboratórios, né? E, normalmente, né, a forma tradicional é a gente sair desse perfil do egresso e já começar a pensar, bom, então, o que é que a gente tem que ensinar? E aí a gente parte para listar todos os conteúdos, né, que são importantes para a gente formar aquele engenheiro, né? E, obviamente, quando você faz uma análise, né, sem restrições, se a gente quiser colocar no curso, né, tudo aquilo que a gente acha relevante, o curso precisaria ter, não 5 anos, mas talvez 8, 9 anos, e talvez não 4.000 horas, mas, né, 8, 9 mil horas. Então, a gente tem que fazer algumas análises aí, considerando as restrições, e aí decidir o que vai entrar e o que vai ficar de fora, né? A partir dos conteúdos, normalmente se
imagina, né, trilhas de conteúdo com um certo pré-requisito, né? Então, uma trilha lá para matemática, outra para física, outra para ciências da engenharia, né, nas diversas engenharias, e aí eu pego essas trilhas de conteúdo, já pensando em disciplinas, e coloco numa grade, né, especificando o que vai estar no período 1, né? Normalmente esses períodos são semestres, mas algumas escolas trabalham com períodos anuais, o que vai estar no período 2, período 3 e assim por diante, a partir de uma definição de qual a carga horária que eu vou querer ter a cada semestre, né, de aulas e de dedicação total do aluno. Tendo esta grade, né, normalmente a gente vai pegar o corpo docente e entregar cada uma dessas caixinhas, dessas disciplinas, para o corpo docente, e isso vem na forma de uma ementa, que tem lá objetivos, né? Normalmente, esses objetivos não são objetivos de aprendizagem, né? Ou seja, eles não expressam o que o aluno vai ser capaz de fazer ao final daquela disciplina, expressa muito mais qual é o objetivo da disciplina. Então, nessa disciplina, nós vamos apresentar aos alunos, nós vamos discutir, né? Nós vamos refletir e assim por diante. Então, tem lá uma lista de tópicos, a bibliografia, etc. E aí, cada professor, cada docente é responsável por transformar isso num plano de aula, que é aquilo que vai guiar a efetiva implementação daquilo que vai ter efetivo impacto no aluno na sala de aula. Então, o que a gente olha na maioria dos casos é que aquilo que acontece na sala de aula não tem uma vinculação íntima com o perfil do egresso que se imaginou lá no início. Tem uma ligação muito maior com os conteúdos, né, que se decidiu que ia se apresentar, ou transmitir, ou ensinar para os alunos no curso, né? Então, a gente não está desenvolvendo competências, a gente está, de fato, fazendo com que o aluno aprenda determinados conteúdos. E uma das coisas chaves do aprendizado que a gente teve com o Olin College é uma visão, né, que eles têm, que é expressa pelo próprio presidente, que agora já saiu, de que a engenharia, ela não é um corpo de conhecimento, né? A engenharia é um processo que começa com pessoas, começa identificando as necessidades dessas pessoas, especificando um problema de uma forma técnica, resolvendo esse problema tecnicamente, e pegando essa solução e levando de volta para as pessoas, né, para impactar a vida delas. E desta maneira tradicional, a gente enxerga a engenharia como um corpo de conhecimento, né? Imaginando que, se o aluno for aprovado em todos os componentes curriculares, mostrando que ele aprendeu cada uma dos pedacinhos, ele se torna um engenheiro, né? E essa não é a realidade. A gente tem, ao longo desse processo, né, se a gente olhar para o Brasil, muitos alunos acabam desistindo da engenharia, parte por falta de preparo acadêmico, parte por falta de motivação. E o engenheiro que é formado, muitas vezes, na engenharia mesmo, ele não sabe muito bem o que ele é capaz de fazer. E ele entende que vai começar a aprender, de fato, na engenharia quando ele começar a fazer estágio e estiver trabalhando, né? Acho que aqui vale como a maior parte, se não a totalidade da plateia é de egressos do ITA, vale fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte: o ITA é uma instituição muito particular, né? Por quê? Porque ela tem uma seletividade na entrada absurda, né? Então, os alunos ingressantes, eles têm uma capacidade que vai lhes fazer, como egresso, se tornarem bons engenheiros e bons profissionais, né? Se não 100%, na sua grande maioria, independente do processo formativo que eles têm no curso, né? Porque a qualidade dos alunos ingressantes é muito boa. Eu não estou falando isso em homenagem a vocês que estão aqui, eu estou falando isso em função das relações de candidato-vaga, né, que o ITA tem, historicamente, e do tipo de preparo que os alunos têm que ter para poder ingressar no ITA,
né? Razão pela qual criou-se um polo, né, em Fortaleza, no Ceará, especialista, né, em colocar alunos no ITA. Segundo os últimos dados que eu tinha, mais da metade dos ingressantes venham de lá, né? Então, e no INSPER, a nossa experiência estaria muito longe disso, né? Primeiro, porque a gente não tem a reputação, não tinha a reputação das boas escolas de engenharia. Segundo, porque como uma escola privada, ela já entrou com a maior mensalidade, né, para um curso de engenharia privado no Brasil. Então, assim, não dá para ambicionar ter a nata da nata, os melhores ingressantes, né? Então, você tem que trabalhar muito na transformação deles ao longo do curso, para que eles se tornem egressos extremamente capazes e possam gerar muito valor para as organizações, né? Então, esta nova abordagem, ela parte de uma lógica um pouco diferente, que é o que eu vou procurar compartilhar com vocês. A primeira etapa é você deixar muito claro qual é o perfil do egresso e quais são as competências que você quer desenvolver, né? E aí a ideia não é ter um perfil do egresso, um texto bonito, que fale uma série de qualidades sobre esse engenheiro que vai ser formado, mas, de uma maneira muito clara, quais são as competências, né, na forma de o que ele deverá ser capaz de fazer efetivamente quando ele terminar o curso, né? A partir dessas competências, a gente desdobra, né, as competências em habilidades, identifica quais são os conteúdos, né, em termos de conhecimento, que suportam essas competências, essas habilidades, e já pensa em como é que eu vou avaliar, né? Porque, por melhor que seja a metodologia, você não dá para garantir que o resultado final vai efetivamente ser as competências que você imaginou. Então, você precisa ser capaz de medir esse resultado e aprimorar ao longo do tempo o seu currículo a partir de um processo que a gente chama de gestão da aprendizagem, né? Entendendo quais são as habilidades que têm que ser desenvolvidas, um passo, e esse é um passo que eu considero fundamental, a gente deve entender qual é o percurso, né? Pensar nessa habilidade, imaginar o seguinte, nessa habilidade ou essa competência, imaginar o seguinte: como é que isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo, ao longo do curso, ao longo dos 5 anos, né? Como é que eu começo, como é que eu vou desenvolvendo isso ao longo do curso com os alunos, com os estudantes? Tendo essa concepção, a gente pode partir para pensar quais seriam as experiências de aprendizagem. Uma outra coisa super importante que a gente aprendeu com o Olin College é que esta abordagem, que é hierárquica, ela costuma se perder ao longo do tempo, ao longo do caminho, até chegar na sala de aula. Então, no momento em que eu pensei, como é que eu vou desenvolver essas habilidades, e eu ainda estou numa visão bem macro, a ideia é descer para o concreto e pensar o seguinte: segunda-feira de manhã o aluno vai entrar na sala de aula. O que ele vai fazer, né? O que será essa experiência pela qual ele vai passar que vai fazer com que ele desenvolva essa habilidade, né? E a partir dessas experiências de aprendizagem, né, dessas atividades que o aluno vai realizar, pensando nelas como um percurso, como uma sequência, é a partir daí que a gente faz o desenho macro do currículo e depois vai especificar os vários componentes curriculares, né? Então, vou entrar aí com calma em cada uma dessas etapas, né? Bom, perfil do egresso e competências. Começa com a preocupação de quantas competências eu deveria ter, né? E aí, falando um pouco da experiência desse tipo de discussão, quando a gente estava... as novas diretrizes, elas trazem 9 competências gerais, né? E no processo de elaborar as diretrizes, várias pessoas participaram, né? E houve propostas de 25, 27 competências, né? Todo mundo querendo colocar ali uma coisa que achava importante, né? O que a gente recomenda, né? Algo em torno de 4 a 12. 4 mais para cursos de pós-graduação, 12 mais para cursos de graduação, né? Por quê? Porque não adianta a gente querer enfiar no curso uma grande quantidade de conteúdos se a gente não garantir que os alunos, de fato, estão aprendendo aquilo,
né? Ensinar é uma coisa, a gente pode, e até consegue fazer. Fazer com que o aluno aprenda são outros 500, né? E o que a gente tem que garantir é o aprendizado do aluno, né? Então, essas competências devem expressar ações, ou seja, o que o aluno, o egresso, será capaz de fazer ou realizar ao final do programa, né? E aí, só para a gente refletir um pouco em cima disso, né? Por que poucas competências ao invés de muitas, né? Porque, obviamente, ao longo do curso, o aluno vai ter que dedicar tempo a desenvolver cada uma das competências, né? Se a gente pensar em 6 competências, isso aqui é uma distribuição típica de quanto tempo total do aluno ele vai se dedicar para cada uma delas, né? Então, você vê que aqui a gente, embora algumas possam ser mais relevantes, né, ele vai dedicar 30% do seu tempo, algumas ficam ali com 10%. Se a gente pensar em 18 competências, vai ter uma série delas em que a dedicação do aluno para esse desenvolvimento vai ser muito pequena. Ou seja, na prática, isso não vai acontecer, né? Por isso que a gente recomenda uma quantidade restrita, né, de competências que vão ser desenvolvidas, né? Outra coisa que é fundamental é a gente ter a concepção do que são essas competências. E aí eu vou expressar para vocês a visão que a gente desenvolveu no INSPER, muito baseado, né, no que a gente aprendeu com o Olin, né? E nesta visão, que está expressa num framework, né? E aí, essa é uma outra sugestão lá de Olin, que é, principalmente para engenheiros, isso faz muito sentido, né? Que a gente tem uma representação visual, né, de todo o curso. Então, se a gente pensar na engenharia tradicional, no que é que o engenheiro, né, de fato, ele é formado? Ele é formado para, a partir de um problema especificado, né, ele gerar uma solução técnica, né? Como foi comentado no início, eu sou um pouco mais novo, né, do que alguns de vocês que chegaram na sala mais cedo, mas na minha experiência também de Politécnica, né, eu passei vários anos dentro da escola resolvendo exercícios, né, resolvendo problemas, nos quais o enunciado estava sempre especificado, né? E na vida real, vocês, né, engenheiros com larga experiência, sabem muito bem que o enunciado não é dado, né? O engenheiro tem que também pensar no enunciado. Só que a gente só vai aprender isso quando a gente sai da escola. Então, a engenharia tradicional, ela parte de um problema já bem especificado, tecnicamente, e vai dar essa solução técnica, utilizando o conteúdo de matemática, ciências da engenharia. Esse conhecimento técnico é uma das competências, né, que é importante para o INSPER. Mas a engenharia, como eu falei, é um processo, né? Parte de pessoas. Eu preciso olhar essas pessoas, identificar quem são esses grupos que eu quero atender, conhecer suas necessidades e gerar um conceito de uma solução, né? E essa parte do processo se refere a uma competência de design centrado no usuário, né? Que o engenheiro também deveria ter, né? Para aprender a formular os problemas que com a técnica ele vai resolver, né? E gerar a solução técnica não é suficiente se ela ficar engavetada, se ela for inviável economicamente. Então, eu preciso pegar essa solução, eu preciso gerar um protótipo, eu preciso transformar isso em produto e levar isso para as pessoas. E isso implica competências relacionadas à habilidade empreendedora, né, de empreendedorismo. Seja empreendedorismo, né, de fato, de startup, seja intraempreendedorismo, né, dentro de uma organização. E é aí que, como eu comentei, o Olin College, né, esperava trazer essa competência de empreendedorismo da escola vizinha, que era o Babson College, e as habilidades de design de um outro college, próximo ali também na região de Boston, que era o Wellesley College, né, que trazia a parte de ciências humanas, né, de você entender a cultura dos usuários e assim por diante, né? Como você tem que executar todo esse processo, e isso envolve trabalho de equipe
e mais do que trabalho de equipe, não envolve só você conversar com quem é igual ou parecido com você, engenheiros, né? Você precisa conversar com os usuários, você precisa conversar com especialistas de outras áreas, você precisa desenvolver habilidades interpessoais também, né? Além disso, tudo que você aprende, né, principalmente a parte técnica, evolui muito ao longo do tempo. Então, você não pode se basear somente naquilo que você aprendeu no curso, você tem que continuar aprendendo ao longo da vida, né? E tudo isso, entendendo que as soluções que você vai dar precisam ser analisadas a partir de múltiplas visões, né? Técnica, ambiental, econômica, política, legal, e assim por diante. Ética, né? Então, esse aqui é o framework do curso de engenharia do INSPER, né? E essas 6 círculos aí são as 6 grandes competências. Obviamente, né, que essa competência de conhecimento técnico, ela se desdobra, né, em outras, porque toda a parte da engenharia está aí, mas ele é montado dessa forma para você dar uma ênfase grande para outras 5 competências que têm que ser trabalhadas ao longo do curso, né? E aí, cada uma dessas competências tem o seu framework, né? Então, conhecimento técnico, né? Como é que você adquire esse conhecimento técnico, né? Que significa você entender como é que o mundo, né, real funciona, né? Então, como é que você tem esse aprendizado? Você aprende a desenvolver modelos que representam o mundo, determinados fenômenos, né, físicos, químicos, etc. A partir desses modelos, você faz previsões de comportamento. Aí você precisa aprender a montar experimentos, né? Gerar resultados, para que, com resultados e a previsão, você possa fazer a validação. E o resultado desse processo é o seu aprendizado de como é que o mundo funciona, né? E aí você adquire os conhecimentos técnicos, né? Aqui tem um framework do curso de Engenharia Mecânica, né, do INSPER. Então, isso aqui resume, né, tudo que o aluno deve ser capaz de fazer. Ele deve ser capaz de compreender, né, as diversas fontes de energia, converter essa energia para quê? Para poder mover coisas, fabricar coisas, aquecer e resfriar coisas, né? E como você tem determinados objetivos, você precisa aprender a medir os resultados desses processos, estabelecer controles nesses processos e saber como atuar nesses processos para garantir que você está chegando nos resultados desejados. Então, isso aqui é um grande resumo do curso de Engenharia Mecânica, que orienta, né, por essas habilidades, o que o aluno vai aprender. A mesma coisa a gente tem para engenharia de computação, engenharia mecatrônica, né? E para cada uma das outras competências que eu comentei, né? Empreendedorismo, consciência do contexto, relacionamento interpessoal, aprender a aprender, né? Em função do tempo, obviamente, eu estou passando meio rápido por algumas das coisas, né? Aí eu desdobro essa competência, né? Entendendo quais são as habilidades que a compõem e quais são os conteúdos, né, importantes. E como é que ela deveria ser medida ao final. E aqui eu vou dar um exemplo de uma competência, né, genérica, que né, de compreender, analisar e ser capaz de criticar informações obtidas a partir de dados quantitativos e qualitativos. É basicamente uma competência ligada, né, a métodos quantitativos, né, principalmente estatística. Então, isso aqui pode ser desdobrado em várias habilidades, né? Julgar a qualidade e a confiabilidade da fonte, da informação, associar o conhecimento do contexto, a análise da informação, reconhecer os limites das informações obtidas a partir de parte da população e diferenciar a associação de causalidade. Então, se o aluno desenvolver essas habilidades, né, dada esta definição, ele estará desenvolvendo essa competência. E aqui tem os conteúdos associados, né? O que eu preciso conhecer para diferenciar associação de causalidade? Eu preciso conhecer correlação, regressão linear, preciso conhecer causalidade, fazer representação esquemática de uma estrutura de dependência, noções de variáveis instrumentais e assim por diante. Mas não basta ensinar esse conteúdo para o aluno, eu preciso garantir que ele é capaz de realizar essas coisas que estão à esquerda, para que eu possa dizer que ele desenvolveu essa competência, né?
Isso aqui são só fotos, para vocês enxergarem que isso aqui não é etéreo, né? Isso aqui são fotos do trabalho realizado pelos professores do INSPER no desenvolvimento do curso de Ciência da Computação, né? Então, eles, de fato, aplicaram, né, essa metodologia, entendendo quais são as habilidades, né, para uma determinada competência, né, de construção de softwares complexos, e quais são os conteúdos que deveriam ser ensinados, né? E aqui uma série de conteúdos que, eventualmente, não estarão incluídos, né? Ficarão de fora, né? E por que eu preciso ser capaz de medir essas competências? Porque, por melhor que seja a metodologia, por mais bem desenhado que esteja o currículo, eu não vou conseguir garantir o resultado final. Então, eu preciso fazer os alunos passarem por todas essas atividades, que vai ser o processo formativo, né? Na expectativa de que eles possam desenvolver essas habilidades e competências. Preciso fazer essa avaliação, e veja que essa avaliação não é a avaliação que eu faço em cada disciplina, para saber se o aluno aprendeu aquele conteúdo, né? É uma avaliação que é feita pensando numa competência que vai ser desenvolvida ao longo do curso, né? Posso ter medições no meio do curso, mas grande parte delas ao final, próximo, né, do aluno se formar. A partir dessa avaliação, eu faço um diagnóstico das causas das lacunas de aprendizagem, e aí planejo intervenções no currículo, faço acontecer, meço de novo, e aí eu tenho um ciclo PDCA aplicado à educação, que embora na administração e na engenharia a gente ensine isso para o aluno na sala de aula, as instituições de ensino superior não fazem isso com seus currículos, né? E é necessário fazer, né? A terceira etapa é a concepção do percurso, né, de aprendizagem das habilidades. O que é esse percurso, né? Vou tentar dar aqui um exemplo, embora seja um exemplo abstrato, né? Digamos que eu preciso desenvolver uma determinada habilidade no aluno, e essa habilidade envolve conhecimentos que, no final, ele precisa integrar para poder realizar alguma coisa. Pode ser realizar um projeto, pode analisar, né, fazer uma avaliação de um projeto, fazer um diagnóstico de falhas, qualquer que seja o tema, vai envolver uma integração, né, de conhecimentos. Como é que eu trabalho isso ao longo do curso, né? Uma maneira seria dizer o seguinte: tem uma parte aqui do conhecimento X que eu vou ensinar lá no início do curso. Depois, ele aprende o Y. Depois, ele aprende o Z. Depois, ele aprende o W. E aí eu tenho a expectativa de que o aluno seja capaz de integrar tudo isso, tá? Às vezes, o aluno vai integrar tudo isso só num trabalho de conclusão de curso. Às vezes, ele sai da escola sem integrar vários dos conhecimentos. E ele vai tentar fazer isso lá no estágio, né? Razão pela qual, muitas vezes, ele sente que aquilo que ele aprendeu na escola não é tão útil, né, para a atividade profissional dele, né? Bom, há outras maneiras da gente fazer esse desenvolvimento? Com certeza, né? Vou citar aqui 3, né, esquematicamente. Eu vou trabalhar primeiro os conceitos e técnicas, né, do conteúdo X, aí eu passo para o Y, mas fazendo uma relação aqui com X sempre, aí eu passo para o Z, fazendo uma relação com X e Y, e eu termino com o W, já fazendo uma relação com X, Y, Z. Então, eu vou construindo a integração, né, para chegar no resultado final. Uma outra forma é eu já começar o curso integrando as 4 coisas, mas com exemplos bem simplificados, né? E aí eu caminho para dar mais ênfase, ainda de forma integrada, né, no conceito X, depois passo, ainda de forma integrada, dar mais ênfase no conceito Y, depois Z, depois W. Então, o aluno vai se acostumando a entender que todos esses conteúdos, esses conceitos, essas técnicas precisam ser integradas para você efetivamente gerar o resultado. Outra forma seria trabalhar tudo integrado e aumentando a complexidade dos exemplos e dos projetos que o aluno vai fazendo. A ideia não é defender aqui uma
que seja superior a outras. É simplesmente para que, quando a gente vai desenhar o currículo, refletir que há diferentes formas de você desenvolver essas habilidades no aluno. E essas formas precisam ser pensadas pelo corpo docente, a priori, né? E uma delas, para cada uma das habilidades e competências, precisa ser determinada, né? E aqui, de novo, né, os professores lá do INSPER, para diversas, né, competências, pensando em como é que é o percurso, né? Ao longo do curso, aqui no caso é um curso de 4 anos, ele vai desenvolver. Algumas coisas começam desde o início, né? Outras vão ser trabalhadas mais da metade para o final, né? A quarta etapa é aí pular para o concreto, né? Para o dia a dia, e pensar em ideias, né, de experiências de aprendizagem, né? E aí, uma das coisas que foi bastante útil lá para o corpo docente foi ter uma ideia de que tipo de experiência se queria para os alunos, né? Isso aqui é o resultado de uma discussão que a gente fez, inclusive, lá no Olin College, né? Dos requisitos da experiência do aluno, né? Que deveria ser divertida, né? Deveria ser muito intensa, desafiante, né? Não é pouca coisa, né? Hard work. Deveria ser motivante e engajar os alunos. Deveria ser colaborativa, né? Quer dizer, o curso do INSPER, ele não é um curso para um aluno superdotado que entre e trabalhe sozinho, né? Tanto que o processo seletivo media, de certa forma, habilidades do aluno de trabalhar em equipe, né? Não que essa avaliação fosse, vamos dizer assim, decisiva na escolha dos alunos, né? O conhecimento acadêmico, preparação acadêmica era primordial, mas também já servia como uma espécie de autosseleção, né? O aluno, ao perceber que ele ia trabalhar em equipe, se isso não era uma coisa que conversava muito com a sua essência, talvez fosse melhor ele procurar uma outra escola, né? Um trabalho bem hands-on, né? Lidar com o mundo real, desenvolver autonomia, né? Então, todos esses elementos aqui foram incluídos, né, para se pensar nas experiências de aprendizagem. Algumas premissas importantes foram também explicitadas pelo corpo docente, né? O aluno quer aprender, parece uma coisa simples, mas se a gente olhar para boa parte dos nossos cursos, a gente parte do pressuposto, não no ITA, né? Eu sei que no ITA tem a coisa da disciplina consciente, etc. Mas em outras escolas, a gente parte do pressuposto que o aluno não quer aprender. Então, a gente tem que usar mecanismos de comando e controle para mantê-lo, né, na sua trajetória. E nessas premissas tem uma ênfase muito grande para o desenvolvimento da motivação intrínseca do aluno para o aprendizado. Esse foi um elemento fundamental nos cursos do INSPER, e que, para mim, particularmente, acredito que para boa parte dos professores, serviu como um divisor de águas, né? Eu tenho 35 anos, 37 anos, né? Faz tempo que eu falo que são 35. 37 anos de docência, e em 2013, quando eu tive contato com essa lógica de motivação intrínseca, foi um divisor de águas, né, para mim, como professor. E aí, a gente aprendeu com Olin, e, na verdade, isso talvez tenha vindo do Babson College, que é muito utilizado para você desenvolver ideias empreendedoras, uma técnica para você desenvolver experiências de aprendizagem ao longo do curso, que, de fato, desenvolvam essa motivação intrínseca, né? Então, se a gente começar a pensar em experiências de aprendizagem, a gente pode pensar em 3 níveis, né? O que a gente chama de pé no chão? São aquelas experiências de aprendizagem que são, que a gente já faz, né? A mais simples, tradicional, é colocar os alunos sentados na sala de aula e o professor vai explicar um determinado conteúdo e fazer exercícios na lousa, os alunos vão copiar, etc. Uma outra experiência é
dá uma lista de exercícios para os alunos, para eles trabalharem individualmente em grupo. Uma outra experiência dá um projeto, né? Então, eu tenho diversas experiências, e aquelas pé no chão são aquelas mais simples, né, que nós, professores, já estamos acostumados com ela, né? A estratosférica é aquela que seria a mais desejável para a gente garantir que o aluno sai da escola já pronto e sabendo para atuar, né, sabendo atuar. Só que ela é ótima para motivar os alunos, mas ela não é de aplicação prática viável, né? E aí a gente busca aquilo que a gente chama de blue sky, né, de céu azul. São experiências de aprendizagem inovadoras que desenvolvem essa motivação intrínseca, que dependem de 3 elementos fundamentais, né? Elas devem utilizar a autonomia do aluno para como aprender, elas devem ter um senso de propósito para o aluno, né? O aluno não pode, coisa que eu escutei, e talvez vocês tenham escutado também de professores, né? Você pergunta, professor, por que eu estou aprendendo isso, né? E a resposta é, fica calma, né? Lá no 3º ano você vai entender, né? Isso, de fato, não desperta a motivação do aluno, né? Então, o aluno precisa entender por que ele está aprendendo, e esse aprendizado precisa ter relação com alguma coisa que é importante para ele, né? Vou dar um exemplo. Logo no 1º semestre do INSPER, ao invés de começar com cálculo, com física, o curso começa com uma disciplina que junta as duas coisas, mas ela se chama Modelagem e Simulação do Mundo Físico. Então, o aluno tem, naquele semestre, 3 projetos. E esses 3 projetos são projetos de modelagem. O primeiro projeto é um projeto proposto pelo professor, né? Nos primeiros anos da engenharia lá, era um projeto de evolução populacional de vieiras, arraias e tubarões, né? O segundo projeto era de um processo farmacológico ou um projeto termodinâmico. E aí, por exemplo, alunos quiseram entender como é que era o processo de metabolização da insulina, né? Por quê? Porque naquele grupo de alunos, tinha, acho que 2, 3 deles que tinham avós com diabetes e tomavam insulina, né? E eles queriam entender esse processo. Então, é uma coisa que o aluno naturalmente vai querer entender, vai querer levar para casa o seu aprendizado, vai querer discutir com os familiares e assim por diante, né? Então, para isso, o que os alunos tinham que fazer? Eles tinham que entender desse processo, e vejam que, logo no 1º ano, a gente até tinha uma professora que era engenheira química, mas não tinha nenhum especialista, né, nesse tipo de processo. Então, os alunos eram estimulados a ir para a biblioteca e buscar artigos, né, para poder entender como é que funciona esse processo e conseguir desenhar um modelo, né, na base de estoques e fluxos, colocar esse modelo num modelo computacional para poder simular, e aí utilizando Python, que eles aprendem também numa outra disciplina, ao fazer essa simulação, procurar fazer uma validação do seu modelo junto a dados reais. Obviamente, nesse caso, ninguém queria que os alunos, né, tivessem uma ingestão ali de insulina, etc. Então, eles foram buscar dados reais a partir de artigos científicos também, para poder gerar finalizar a validação dos seus projetos. Então, é importante que o aluno realize projetos que digam alguma coisa para ele, para desenvolver essa motivação intrínseca. O terceiro elemento, além da autonomia, o aluno precisa se sentir capaz de realizar aquela atividade, né? Então, na hora de estruturar, o professor precisa garantir o que em inglês a gente chama de scaffolds, né? Que são os auxílios, né, que o aluno vai ter para que ele possa alcançar o seu objetivo, ainda mantendo
né, aquela experiência de aprendizagem bastante ambiciosa e desafiadora para o aluno. Né? Então, quando a gente pede para os professores, né, pensar em ideias, né, dessas experiências, desses projetos, ou qualquer que seja a experiência de aprendizagem, em geral, vem experiências nesse nível, né, que eles já estão acostumados. E aí a técnica implica em a gente tentar conseguir experiências céu azul. Né? E para isso, a gente procura sair de ideias pé no chão e pensar em ideias estratosféricas. As estratosféricas não serão implementadas, mas se ela desenvolve a motivação intrínseca, como é que a gente pode adaptá-la para fazê-la viável dentro do curso? E aí você gera uma ideia céu azul. Né? Aqui, de novo, né, os professores do INSPER trabalhando, né, as ideias estratosféricas, céu azul e pé no chão. No eixo horizontal, a gente tem a evolução do curso, né, ao longo dos anos, e aí estão as ideias de experiências. Né? Essas ideias de experiências são importantes porque quando eu for chegar nas disciplinas, as disciplinas precisam entender que algumas dessas experiências precisam estar lá dentro. Né? Quer dizer, o professor que vai desenvolver a disciplina, ele não é autônomo, né? E ele não está desconectado do desenho do currículo. Né? E aí, qual que é a ideia? O conceito é eu escolher algumas dessas ideias que foram geradas, né? Algumas podem ser realizadas mais no início do curso, outras, dada a sua complexidade, vão ser realizadas mais para frente, e aí eu vou colocando isso, né, ao longo do tempo, naquilo que a gente chama de uma trilha de experiências de aprendizagem. Né? E essa trilha, ela estará a serviço de uma habilidade, ou de um conjunto de habilidades, ou de uma competência. Né? E são essas trilhas que depois eu vou utilizar para fazer o desenho macro do currículo. Né? E aí eu pego as diversas trilhas, né, que eu elaborei, e é importante manter a ideia das experiências concretas pelas quais os alunos vão passar, e aí eu vou distribuindo isso no tempo, e aí eu determino, no primeiro semestre, né, eu vou ter essas experiências, então trata-se agora de pensar quais vão ser as disciplinas, né, ou os componentes curriculares que eu vou ter aí no primeiro semestre para poder iniciar por essas trilhas o desenvolvimento dessas habilidades e, portanto, das competências que eu quero desenvolver no meu egresso. Né? Então, resumindo, né, eu tenho aí né, na abordagem tradicional, eu parto do perfil do egresso, penso logo em conteúdos, coloco esses conteúdos em sequência, chego na grade e isso vai desembocar no plano de aula de cada professor. E por esse caminho é que eu perco a conexão entre o plano de aula, que é aquilo que, de fato, vai ter impacto na formação do aluno, e o perfil do egresso lá em cima. E aí a nova abordagem parte do perfil do egresso, entende quais são as competências e já pensa nelas de uma forma que elas vão ter que ser mensuráveis, né? Desdobro cada competência no conteúdo associado e nas suas habilidades, penso no percurso para cada uma das habilidades. A partir desse percurso, eu desenvolvo essas experiências de aprendizagem que vão despertar essa motivação intrínseca para o aprendizado, né? Coloco isso dentro de uma grade, né? Trazendo quais são as experiências, né? Então, a minha ementa, ela teria que ter o objetivo de aprendizagem, o que o aluno deverá ser capaz de fazer ao final desse módulo, ou desse componente, qual é o conteúdo que eu vou trabalhar, que tipo de experiência de aprendizagem tem que estar aqui, né? Quais são as diretrizes de como é que eu avalio, bibliografia, etc. E aí sim o professor vai elaborar o plano de aula. Né? E esse é o trabalho, né, final de especificação dos componentes curriculares. Né? E aí, o desenvolvimento, né, dos componentes curriculares requer também uma nova abordagem. Né? Uma abordagem que, para diferenciá-la, né, da tradicional, o que seria essa abordagem tradicional? Né? Você vai ter lá uma disciplina e
que define quais são os objetivos, né? E normalmente está escrito dessa forma, né? O que o curso vai apresentar ou proporcionar aos alunos e o que vai ser ensinado, né? Por onde a gente começa a desenhar o curso, né, ou a disciplina? Pela lista de conteúdos. Qual é a preocupação ao desenhar as atividades? Foco no que o professor vai fazer ou o que o professor vai apresentar, né? E a preocupação com os resultados é se os alunos gostaram muito do curso, né? Com a pesquisa que eu vou fazer ao final. A nova abordagem deve entender que o objetivo do curso deve ser escrito na forma de, ao final desse curso, os alunos serão capazes de, o que eles vão ser capazes de fazer ou realizar? Por onde a gente começa? Começa pelos objetivos de aprendizagem, né? Que são pretendidos, ou pelas competências e habilidades que eu vou querer desenvolver. Qual é a preocupação ao desenhar as atividades do curso? Foco nas atividades que os alunos vão realizar, né? E não na atividade do professor, né? E a preocupação com os resultados é se os alunos de fato aprenderam e desenvolveram essas habilidades, né? E aí, eu já estou pensando em desenhar, né, os componentes curriculares, então, entender que o currículo ele vai estar a serviço de um conjunto de competências, né? Uma trilha de disciplinas vai estar a serviço de uma determinada competência. E uma disciplina vai estar a serviço de um determinado conjunto de objetivos de aprendizagem. Então, é fundamental que eu tenha isso aqui muito claro para que eu possa fazer a avaliação e, com base nessa avaliação, fazer a gestão da aprendizagem, né? Que o professor pode fazer dentro da sua disciplina, né? Que coordenadores podem fazer para uma determinada trilha e também para o curso como um todo, né? Essa metodologia, que eu não vou entrar aqui em detalhe sobre como desenhar disciplinas, a gente sintetizou, estruturou e chama de PDAF, que são as etapas, né, de você fazer o planejamento, que envolve os objetivos de aprendizagem, as dinâmicas, a avaliação e o feedback, né? E isso está consolidado aí num livro que a gente lançou aí pela Atlas, que explica como é que eu faço o desenho de disciplinas para garantir os objetivos de aprendizagem, e o último capítulo mostra essa metodologia de desenho de currículo, né? Como eu falei, a gente fez esse trabalho no INSPER para diversos cursos e aplicou também para os desenhos dos novos currículos na elétrica da Poli, né? E aí, se vocês tiverem interesse de conhecer mais, eu sugeriria chamar lá o coordenador da elétrica para mostrar aonde eles chegaram, né? E qual é o desenho do currículo. Embora eu tenha um artigo que a gente apresentou num congresso de educação nos Estados Unidos, eu posso também compartilhar com vocês, se vocês eventualmente tiverem interesse, que mostra um pouco como é que essa metodologia foi aplicada e qual foi o resultado lá na elétrica. E a mesma coisa a gente fez lá na química, que também gerou um currículo bem diferente, e as soluções foram diferentes, mas nos dois casos eles estão desenhados para desenvolver as competências que eles imaginaram para os seus egressos, né? O Paulo Inácio tinha sugerido 45 minutos de apresentação, eu passei aí um pouquinho, para a gente deixar aí um tempo para comentários. As perguntas, vamos lá. Muito obrigado, Irineu. Complexa a sua apresentação, porque a gente que é professor está acostumado com um modo de fazer as coisas e você dá realmente um desafio, um modo novo, diferente, né? Eu vou fazer a primeira pergunta. Eu gostaria de saber se você tem implantado no INSPER um método que agora se aplica a cada turma nova, assim, um método ou um currículo, definição das disciplinas, etc. Ele foi tirado uma vez e agora, quanto ele se modificou ao longo desses 10 anos, pelo que eu conheço?
eu entendi do teu início e até hoje no INSPER, nas engenharias, de uma maneira geral. Ele mudou. A concepção do currículo permanece, né? Teve mudanças pontuais de disciplinas, e as principais mudanças ocorreram no início, né? Porque a ideia é que, como cada disciplina ela foi aplicada pela primeira vez, né? Porque eram disciplinas totalmente novas, né? E muito baseada em projeto, né? Antes de implementar, foram feitos alguns pilotos. Como o INSPER não tinha alunos de engenharia, os pilotos foram feitos com alunos de administração e economia, né, que se voluntariaram para passar por algumas das experiências de aprendizagem. E aí deram feedback, etc. E isso foi feito antes de entrar antes do curso começar. Depois, alguns outros pilotos foram feitos com disciplinas mais adiante, já com os alunos de engenharia que tinham entrado. E entre a primeira edição de uma disciplina, né, a segunda, a terceira, os professores realizaram várias modificações, mas a estrutura do currículo não teve tanta mudança. Ao longo do tempo, vai se chegando a um design dominante, né? E aí o currículo tende a mudar menos. O que não necessariamente é uma coisa boa, né? Vale dizer que uma parte das modificações foram feitas também por você entender a realidade dos alunos que estavam chegando no INSPER, né? Eu vou dizer para vocês, na primeira turma, a gente teve um aluno que passou lá no vestibular, mas na primeira disciplina de modelagem, ele veio com um conceito de que se você desse um tiro, né, a bala, saindo do cano, ela ganharia velocidade ao longo do trajeto, né? Quando ele falou isso, os professores, né, quase caíram da cadeira, e eu dei esse exemplo só para vocês entenderem que a gente recebeu alunos com deficiências conceituais, né, de física, por exemplo, né, nesse caso. Outros alunos com deficiências de matemática, etc. Então, foi extremamente importante, né, começar com uma turma pequena para entender como é que a gente corrigia isso ao longo do tempo, né? E produzia um aluno que fosse um engenheiro digno do INSPER ao final. Obviamente, nem todo mundo chegou no final, né? Alguns alunos não chegaram no final, mas a evasão na primeira turma não, eu acho, se eu não estou enganado, não ficou em torno de 25%. Ainda assim, bem abaixo da média aí nacional, etc. Na Mauá, por exemplo, a evasão era bem maior do que essa, né? Chegava quase em 40%. E principalmente nos 2 primeiros anos, né? Que são muito, muito pesados em matemática e física. Então, pensar no currículo, ver a realidade dos alunos, né? E esse é um problema que o ITA não tem, né? Que os alunos entram tão bons que qualquer coisa que você propuser para eles, eles vão ser capazes de fazer. Precisou de ajustes no currículo. E não ajustes para você balizar o currículo na qualidade dos alunos que você tinha. Ajustes para você entender como é que você recupera os alunos ao longo do curso, né? Aqueles que é possível você recuperar. Só para responder melhor a sua pergunta, Paulo Inácio, eu conversei recentemente, há algumas semanas, com um professor fundador do Olin College, né? E ele saiu de lá recentemente para iniciar como presidente
de uma outra escola nova, ou seja, ele está revivendo o que ele viveu lá no início dos anos 2000. E eu perguntei para ele como é que está o Olin College hoje. Continua, se você compará-lo com a maioria das escolas de engenharia no mundo, muito inovador. Mas a taxa de inovação foi diminuindo ao longo do tempo. E hoje, eles inovam muito pouco, são inovações muito pontuais, né? Então, isso tem menos a ver com o que é melhor de você fazer, mas tem mais a ver com o esforço de você criar um curso novo é muito demandante. E os professores, que são, em boa parte, professores que vinham de instituições públicas, acostumados a ensinar e também fazer pesquisa, eles tiveram que parar suas pesquisas para se dedicar 100% com desenhar um curso novo, né? Mas, obviamente, a empregabilidade dos docentes depende muito também da sua capacidade de se manter ativo nas pesquisas, retomar isso, etc. e tal. Então, os cursos, eles vão se cristalizando, né? E modificações disruptivas ficam cada vez mais difíceis, né? E aí, só para complementar, quando o INSPER foi lançar o seu curso de Ciência da Computação, a primeira proposta que surgiu foi: nossa, o nosso curso de Engenharia de Computação já é muito baseado em software, então vai ser fácil criar um curso de Ciência da Computação, né? Mas, na verdade, esse seria o caminho errado, né? Por quê? Porque se você quer manter a instituição sempre inovando, e você vai ter a oportunidade de lançar um curso do zero, esse curso que você lança do zero precisa ser disruptivo, né? E o curso de Ciência da Computação, na sua concepção, a missão era deixar o curso de engenharia velho. Para não dizer dos cursos de administração e economia que começaram lá em 99, né? E é assim que você tem a oportunidade de induzir internamente o corpo docente dos diversos cursos de começar a se mexer para não ficar para trás, né? Ok. Obrigado, Irineu. Já deu um quadro aí sobre a questão. Vou passar para o Arnaldo para a segunda questão. Muito bem, Irineu. Parabéns, excelente apresentação. Uma didática que você deve ter desenvolvido ao longo dos seus 3 décadas, né, de professor. Mas eu fazia uma pergunta, você mencionou muito, mas não detalhou, eu queria que você detalhasse um pouco mais a questão da avaliação, né, que você citou no início, e também um pouco mais sobre o tema de consequência da avaliação, sobre a atualização do currículo, especialmente frente à velocidade do avanço, né, de tecnologia e inteligência artificial, por exemplo, né? Como é que isso tem sido manejado, ou qual é a ideia, né, para ser manejado? Obrigado. Legal. A avaliação, ela, na maneira como foi concebida, ela deveria ser composta por uma série de instrumentos, né? E ela deveria estar muito alinhada aos objetivos de aprendizagem de cada disciplina, né? Vale dizer que existe uma avaliação mais ampla, que é feita para pensar no currículo, né? E aí o processo de gestão da aprendizagem do currículo, né? E aí eu não estou avaliando, não é a forma que eu avalio dentro de uma disciplina, né? Eu posso até utilizar avaliações dentro de disciplinas, mas eu preciso de avaliações que estejam muito vinculadas com as competências, né? E aí trabalhos de conclusão ou projetos de determinadas disciplinas se prestam melhor para isso. Mas dentro de uma disciplina, você desdobra, né? Dependendo da trilha onde ela está, quais são os objetivos específicos daquela disciplina, né? E como é que eles se vinculam com as competências daquela trilha que ela vai fazer parte e vai estar a serviço. E esses objetivos de aprendizagem é o que você precisa avaliar. Então, a primeira etapa é você desenvolver uma rúbrica, né? Para que você possa avaliar o aluno
nesse objetivo de aprendizagem, né? O que o aluno deveria saber para dizer que ele está no mínimo daquele objetivo? O que seria o nível esperado, né? Como é que o aluno demonstra isso para mim? E o nível em que ele demonstraria que ele está em desenvolvimento, mas não chegou lá. E aí, como é que eu faço essa avaliação nessa rúbrica, né? Se eu tenho conhecimentos que são importantes, legal, eu posso ter provas, né? Que eu vou dar determinados exercícios para o aluno para ele demonstrar determinados conhecimentos. Mas se parte dos objetivos está relacionado a ele utilizar esses conhecimentos para fazer um diagnóstico, eu preciso ter uma atividade que consiga aferir isso. E não necessariamente vai ser numa prova, pode ser num projeto, né? E, obviamente, sendo um projeto e sendo realizado em equipe, eu preciso ser capaz de identificar qual é a contribuição efetiva daquele aluno, né? Em que medida ele desenvolveu aquela competência para chegar naquele resultado do grupo. Então, a gente montava uma matriz onde eu tinha os objetivos de aprendizagem e os diferentes instrumentos. E, às vezes, um objetivo, ele era avaliado por diversos instrumentos, né? Provas parciais, provas finais, exercícios, projetos, apresentações que os alunos vão fazer, etc. Como tinha muito projeto, numa disciplina, às vezes, 3 projetos, às vezes 2 projetos, os alunos eram, né, chamados a fazer as suas apresentações, algumas avaliações se referiam a esses projetos, para que o professor pudesse avaliar em que medida, né, ele teve uma contribuição efetiva, portanto, ele desenvolveu aquela habilidade, e assim por diante. E aí você precisa fazer essa consolidação e no final das contas, o professor precisa fazer um julgamento, né? E essa questão da avaliação, ela também precisa de uma disrupção. Por quê? Porque no método tradicional, eu elaboro uma prova, né? Eu dou pesos para as diferentes questões, e uma vez que eu realizei a prova, eu dou a prova para o aluno, e aí corrijo frente a um gabarito, né? E dou uma nota, né, para o aluno. A gente teve muitas discussões, e não só com os professores de engenharia, sobre essa questão de avaliação no INSPER, e um professor, uma vez de finanças, ele deu um testemunho dizendo o seguinte: olha, eu montei a minha prova, né, e eu tinha lá uma questãozinha conceitual que valia meio ponto, né, e depois tinham outras questões que somavam, né, o restante, lá, 9 pontos e meio. E tem uma aluna que realizou super bem vários dos exercícios, mas falou uma bobagem tão grande naquela questão conceitual, que só valia meio ponto, que o correto seria eu reprovar a aluna, porque ela aprendeu a técnica de resolver exercícios de finanças, mas tem um conceito intuitivo que ela não pegou. Portanto, ela quase que não deveria ser aprovada, né? Então, eu diria que muitas vezes, isso acontece muito nos Estados Unidos, de você ter um professor que é super qualificado, etc., e entra numa sala de aula e dá uma aula para 300 alunos, né? E depois, teaching assistants vão lá e se reúnem com grupos menores, etc. Eu tendo a acreditar que o trabalho efetivo do professor está muito mais em avaliar o aprendizado do aluno e dar para ele o feedback adequado do que em apresentar o conteúdo, né? Até porque, por melhor professor que nós sejamos, para uma aula expositiva nossa, com certeza existe no YouTube uma aula muito melhor. De um professor que pode ser de Stanford, do MIT, etc., ou até do próprio ITA. Então, se é para dar uma aula expositiva, o aluno pode assistir um vídeo, né? Agora, fazer a avaliação do quanto de fato o aluno aprendeu com base naquilo que ele está falando, transmitindo, daquilo que ele está fazendo, é aí que eu acho que está a principal contribuição do docente. E para isso é que eu acho que a gente faz mestrado, doutorado, etc., e
e conhece profundamente aquele conteúdo, para poder saber avaliar o quanto que um aprendiz, de fato, aprendeu. Muito bem. Nós temos seis colegas aqui na filinha das perguntas e Vou tentar temos ser mais rápido nas respostas. 20 minutos para terminar. Mas então vamos lá. O João Pérez, por favor. L87, para quem é lá da escola. Então, Irineu, primeiro, parabéns pela apresentação, muito legal. Você conhece o Silvio Samuel, aqui da OpenPBL, que eu sou fundador da OpenPBL? Não conheço. Então, a gente tem um relacionamento com o INSPER, pensei que fosse contigo. Nós desenvolvemos uma plataforma usando o AI para treinamento de soft skills. E eu moro nos Estados Unidos, tá? Então, gosto muito do Babson, conheço o meu filho que foi para Cornell, conheço todo mundo aí do mercado aqui. E usamos muito Harvard e Wharton na IBM quando a gente estava lá. Como é que você trata de soft skills? Porque o que a gente diz aqui nos Estados Unidos é que you're hired for the hard skills and you're fired because of soft skills, né? E tendo no H8, você não conheceu o H8, né? O H8 está cheio de gênio, né? Eu, felizmente, não sou um deles, mas nem todo mundo se dá bem no mundo real, né? No mundo das pessoas e relacionamento. E a gente desenvolveu uma plataforma muito legal que chama Problem-Based Learning, que é o PBL, que é o método de Harvard, que a gente usa isso para profissões tipo enfermeiras, engenheiros de campo. Isso é um negócio muito legal para desenvolver a parte de soft skills dos engenheiros. Não sei se vocês pensaram em colocar isso no currículo. Pensamos, e eu vou até utilizar aqui um slide para te responder. E o Flamírio mas desculpe interromper, o Flamírio colocou um ponto aqui, que na nossa apresentação a gente diz que a gente usa um quote do Orson Welles, que diz que experiência é o nome que a gente dá para os erros que a gente comete, né? Então, o ponto é como é que você acelera a experiência com um cara recém-formado e esses clubes, a parte de interação entre os alunos, para que eles ganhem experiência errando mais rápido e aprendendo com o erro dos outros. Depois eu vou te mandar o e-mail, a gente pode bater um papo, muito legal a apresentação, e gostaria de colaborar com o INSPER. Legal. Só deixando claro, eu estou fora do INSPER, mas aqui no grupo tem alguém que está no INSPER ainda, e é responsável pelo Centro de Ensino-Aprendizagem, que já esteve comigo, e que está lá, que é o Gui Amaral, né? Que é egresso do ITA, não sei de que turma, mas ele está aqui o Gui acho que conhece o Silvio. Mas Gui, se você puder colocar o teu e-mail aqui, eu te mando para você também, né, umas introduções aqui. Legal. A ideia do soft skills está principalmente nessa competência de relacionamento interpessoal. Eu passei rapidinho por ela, mas a gente desdobrou em 4 habilidades, né? De como ser um membro de equipe, né? Como ser um líder de equipe, como ser um bom comunicador e como desenvolver outras pessoas, né? Então, a visão, e aí eu sugiro, de fato, uma conversa com o Gui, porque o Gui, dentro do INSPER, ele, primeiro em cursos de pós-graduação e depois no próprio curso de engenharia, ele ajudou muito os professores a colocar, a desenvolver experiências de aprendizagem para desenvolver essas habilidades, né? Mas a essência aqui primeiro, você saber muito bem o que é que você quer e toda competência ou habilidade que você vai desenvolver, ela parte de um pressuposto de que você vai colocar o aluno em experiências onde ele vai realizar, ele vai errar, e ele vai receber um feedback que vai fazer com que ele aprimore, tá? E não dá para fazer isso tendo uma disciplina de relacionamento interpessoal, né? O máximo que você vai conseguir vai ser passar algum conteúdo, e tem um conteúdo importante por trás dessas habilidades, mas você precisa fazer o aluno exercitar isso, desde o começo do curso até o final do curso, né? Então, a gente usa o método de ativo de PBL e de Harvard, que você faz, na verdade, a gente faz uma minissérie em capítulos,
o curso dá 64 horas, e é como se fosse uma novela, e o pessoal participa como atores da novela, e tem todo um trabalho em equipe. Eu concordo completamente com você, não tem como só expor, isso não é expositivo. Esse tipo de skill não é um skill expositivo. E mesmo que você tenha uma coisa bem prática aplicada, hands-on, também não pode ser numa disciplina. Isso Não. tem que ser replicado ao longo do currículo, né? Porque senão, o que pior pode acontecer para uma habilidade ou uma competência dessa é você estar numa disciplina onde você tem um trabalho em equipe, e aí você tem um problema lá na dinâmica da equipe, você vai conversar com o professor, e o professor diz, isso aqui não é comigo. O meu negócio é mecânica dos fluidos. Vai conversar com aquele outro professor lá. E aí, os soft skills ficam encapsulados numa disciplina e num professor, né? Se você quer, de fato, desenvolver essa habilidade, essa competência, isso precisa permear. Se não 100% das disciplinas dos cursos, pelo menos tem que ter uma ênfase grande em todos os semestres, para que o aluno vá desenvolvendo, né? E você, inclusive, tenha uma avaliação de como é que os alunos estão se desenvolvendo naquela competência ao longo do curso. E se não está bom, você precisa fazer uma intervenção nessa trilha. Eu vou te deixar ir para a próxima pergunta, mas eu acho que isso varia muito com o curso também, né? Então, dependendo do tipo de curso de formação, você tem que mudar o tipo de tema. Mas sensacional, Irineu, obrigado pela apresentação, muito legal, e obrigado, pessoal, por organizar. Tá, então, para o Agenor de Toledo Fleury, para a próxima pergunta. Opa, pensei que eu era o próximo. Bom, a gente poderia passar noites discutindo isso aí, né, Irineu? Pode abrir a câmera, Fleury, ou não? Está aberta. Não estou te vendo. Não, só estamos vendo, sim. Está bem, sim. Estão Estou vendo? vendo também. Sim. Tá sim. Ok. Desculpa. Então, vamos lá. Bom, dizendo essa questão, vamos dizer, de currículo de engenharia, a gente podia passar dias discutindo, né? Eu sou engenheiro do ITA, sou colega do Paulo e do Arnaldo, né? Moramos, inclusive, no mesmo apartamento. E depois eu tenho 50 anos de engenharia mecânica da Poli. Provavelmente, na época, o único período que eu tive fora foi quando você fez a sua graduação. Eu entendi que você teve lá, formou em 87, 88, por aí, né? Não, cedo, 83. Então, acho que passamos algum período junto aqui lá. Mas tudo bem. A questão hoje, tá certo, tem um monte de coisa rolando nisso aí. Primeiro, nós temos uma nova diretriz do Conselho Nacional de Educação a respeito dos cursos de engenharia, que agora tem que ser voltados para a formação de competências, o que é uma loucura. Você fazer essa transição em 2, 3 anos, né? Literalmente, eu não acho que o Conselho Nacional de Educação chutou a porta nisso aí, tá certo? Sendo que continuamos, tá certo, com a principal limitação, que é o curso de engenharia tem que ter 5 anos. Isso é um impeditivo tremendo, né? A gente tem experiências novas aí, por exemplo, nas federais, tá certo? Na Universidade Federal do ABC, tá certo? Cuja comissão de implantação fiz parte, que permite que vamos dizer, que o aluno saia depois de 3 anos quer dizer, ele não precisa virar engenheiro, segundo, mas ele sai como um tecnólogo, tá certo? Bacharel de ciência e tecnologia, né? Acho que isso aí é uma coisa muito importante para a gente reduzir evasão, que é muito grande, tá certo? Se a gente calcular quanto é que a gente perde em dinheiro na Universidade de São Paulo, por exemplo, com a evasão que a gente tem nos cursos de engenharia, a gente pensaria 2 vezes. Tá? E a outra coisa, eu desde que, vamos dizer, talvez até com a experiência aí do ITA, tá certo? Quando os meus 50 anos de Poli, tá certo? Estou lá na briga
certo? Para dizer, olha, a motivação que o aluno tem que ter, tá certo? Está em projeto, porque esse cara vai terminar o curso, ele vai fazer projeto. Então tem que ter projeto desde o primeiro ano, desde o primeiro dia que o nego pisa dentro de uma escola. Tá? Vocês, no INSPER, logicamente eu acompanho o INSPER, inclusive o Maurício Ferreira, tá certo? Que é grande amigo, foi seu parceiro aí no INSPER, né? Professor da Poli. Mas isso aí, tá certo? É uma coisa que tem que ser implementada, tem que ser pensada. Você não vai formar competência se você não tiver o cara envolvido naquilo que realmente ele vai fazer depois, que é fazer projetos, né, de engenharia naquela maravilhosa hierarquia que você mostrou. Tá certo? Inclusive, se você puder disponibilizar essa apresentação, eu gostaria muito de tê-la. Tá? Claro, claro. Eu Então mando pro Paulo Inácio, ele... Eu distribuo, ok, obrigado. Flori, então, eu chega na queria só que tua você comentasse pergunta, isso aí, por favor. esses aspectos. Tá? A questão, vamos dizer, do projeto e a questão da formação em competências, etc., dentro da realidade das outras nossas escolas, tá certo? O INSPER é um negócio novo, como o FABC também foi uma coisa nova. Como é que se implementa nas outras? Eu recomendaria, Fleury, que você conversasse com o Gustavo Heder, que é coordenador da elétrica da Poli. A gente aplicou essa metodologia lá com o corpo docente, o currículo saiu totalmente diferente do INSPER, mas exatamente como você falou, projetos desde o início, disciplinas muito integradas, nem tudo que eles fizeram para esse piloto, que eles convidaram um grupo de alunos para participar, então eles têm lá 30 alunos, é escalável, mas algumas coisas que eles já perceberam que funcionam, como, por exemplo, a integração entre cálculo, álgebra linear Sim. e vetores de geometria, como se fosse uma coisa só. Né? Isso já, segundo ele me falou, já está sendo implementado pela matemática no ciclo básico para toda a escola. Okay. Mas assim, dá para você transformar escolas já tradicionais, cursos que já estão aí, em geral, por conta dos riscos, né, principalmente quando você tem uma escala grande, se usa fazer um piloto, né? Bowling é uma experiência muito pequena, né, quase que um laboratório, uma espécie de tubo de ensaio de engenharia, mas a Universidade de Illinois, ela admite 1.200 alunos por ano, né? E algumas das experiências, das inovações, eles fizeram assim, é opcional, convida os alunos, depois aumenta, depois transfere para o curso como um todo. E esse é o caminho, né? Obviamente, levando em conta com as restrições que a escala impõe. Ok. Obrigado. Você está sem som, Paulão. Isso, a próxima pergunta é do Carlos Maris, por favor. Obrigado, Flori. Eu estava pensando, eu já quase ia ali, mas sou eu agora. Muito bem. Muito obrigado ao Irineu pela excelente apresentação. Eu também passei muitos anos, me formei aqui em Engenharia Elétrica na Universidade de Pernambuco, Federal. Fiz depois pós-graduação na França, tive também na COP, e depois ingressei na carreira profissional. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, eu gostaria muito de ter sido formado segundo essa concepção, mas, na verdade, não tive essa felicidade, porque o curso de engenharia, na verdade, era um conjunto de cadeiras que você estudava, cada um independente da outra, e depois você chegava no final cheio de coisa que você estudou, e você saía mais ou menos sem saber o que era engenharia, essa aqui é a verdade. E aí, em seguida, logo que eu saí, eu fui fazer pós-graduação
na Universidade de Toulouse. Precisa desbloquear seu iPhone antes. Opa, foi isso aqui. Desculpa aí. Na Universidade de Toulouse. E quando cheguei lá, tive um choque de realidade, porque foi interessante, porque nós éramos mais ou menos 15, era um curso especial de formação em que você tinha que fazer em um ano todo o curso de automática, servomecanismo, essas coisas, e tinham 15 pessoas que misturadas, franceses com de outras nacionalidades do mundo, certo? E nós ganhamos, então, um processo para controlar. Além do curso que era sendo dado, que era bastante puxado, você tinha que controlar um processo termodinâmico para controlar a temperatura. E foi dividido equipes. E aí eu comecei, foi a partir daí que eu comecei a entender o que era um pouco engenharia, o que era também trabalhar em equipe. Então, isso foi uma coisa interessante, foi mais ou menos assim, como trocar a roda da bicicleta andando, mas foi uma experiência fantástica nessa direção. E as coisas começaram depois a clarear. Mas é interessante dizer o seguinte, você quando está na faculdade, eu estava me lembrando aqui, você precisa perguntar, mas rapaz, para que esse negócio de estudar a teoria de Laplace? Transformada de Laplace. Não serve para nada isso. Aí quando você chega no curso lá na frente, aí você vê que é uma beleza para estudar servomecanismo e outras coisas desse tipo. Mas essa é uma observação desse tipo, porque muita gente desiste exatamente nesses 2 primeiros anos de formação, que você estuda matemática para valer e fica dizendo o que é que isso tem a ver com engenharia. Essa não é verdade. Agora, interessante, eu gostei muito da sua modelagem, onde você fala que a primeira coisa do curso é a modelagem, onde eu acho que você, pelo que eu entendi, é quase que jogar um pouco engenharia com negócios e da vida, né? E já procurar fazer e dar essa concepção logo no primeiro ano da faculdade, eu acho isso importantíssimo. Então, essa colocação que eu queria fazer, mas lembrando o seguinte, que o Brasil, nós estamos precisando de muitos engenheiros no Brasil, a gente sabe disso. Só que o que está acontecendo na realidade hoje é que o número de engenheiros está caindo. E aí tem vários motivos para isso, certo? Hoje, por exemplo, eu vi aqui uma estatística, por acaso, antes de vir para cá, que o Brasil forma 6 engenheiros por cada 1.000 habitantes, enquanto os outros países, por exemplo, Estados Unidos é 25, o Japão 25, a China, que tem uma população muito maior, funciona praticamente 12 ou 13 ou 14 engenheiros. Então, enfim, nós estamos precisando e, no entanto, a quantidade de engenheiros está diminuindo. Sei que tem várias razões. Eu acho que o pessoal que está saindo hoje, o mercado também, não tem sido muito favorável para aqueles que são formados. Eu não sei se é adequação da formatura ou se é realmente falta de trabalho específico em engenharia que dê um mercado condizente com o que a pessoa estudou, coisa desse tipo. Então, há uma divergência muito grande. Então, Obrigado, Maris. Para terminar, deixa eu fazer, desculpa aqui, eu me alonguei um pouco, mas a pergunta é a seguinte, o ISPEN, por acaso, eu sei que ele é privado, ele tem feito alguma interconexão com as políticas de governo na área de educação, sobretudo para a engenharia? Como instituição, não. Pessoas de lá, sim. Né? Quer dizer, o Fleury falou das diretrizes curriculares de engenharia, eu fiz parte do grupo que elaborou as novas diretrizes. Né? E, de fato, e agora faço parte também do grupo que está revendo os instrumentos de avaliação de curso. Né? Por quê? Porque as diretrizes foram homologadas em 2019, tinha um prazo de 3 anos, esse prazo foi ampliado por conta da pandemia, e aí, num grupo de trabalho que eu faço parte, lá da CNI, do Movimento Empresarial pela Inovação, foi feita uma pesquisa com universidades federais sobre a implementação das diretrizes. Né? O resultado é pífio. Né? Quer dizer, as diretrizes não foram implementadas. Né? E o principal diagnóstico é justamente porque não tem um bom incentivo que seria dado pela avaliação que o INEP faz, né, dos cursos. Então, a gente está revendo os documentos agora para tentar justamente dar um novo impulso para isso. Dentro do INSPER, eu sempre fui a pessoa que participou desses fóruns,
junto com o Conselho Nacional de Educação e com o INEP, com o MEC, por exemplo, levando um pouco das experiências que a gente tinha lá e influenciando, né, esses movimentos, né? Então, sim, eu não sei quem e se alguém continua fazendo isso lá dentro do INSPER. Eu não vejo mais ninguém do INSPER nesses fóruns em que eu participo, né? Você falou de transformada de Laplace, eu não tenho, não consegui achar aqui rapidinho, mas no final do primeiro ano do INSPER, e isso assim, no final do segundo semestre, os alunos tiveram uma disciplina chamada Dispositivos que Movem o Mundo, né? E as disciplinas lá têm nomes todos diferentes, né? Mas não é uma bobagem isso, porque quando você traz um professor, se você der um nome para a disciplina, um nome que ele já conhece, ele vai ter a tendência de querer ensinar aquilo que ele já viu em outras instituições. Então, mudar o nome da disciplina é para deixar claro que, assim, isso aqui é uma concepção diferente. E nessa disciplina, os alunos tinham um projeto que era você montar um dispositivo que equilibra uma bolinha, né? Então, tinha um dispositivo para identificar onde é que a bolinha estava. Então, se ela está indo muito para a direita, esse dispositivo precisa fazer isso para ela cair. Se ela está chegando muito perto. E para que você tenha um servomecanismo equilibrando, né, esse trilho, ver isso, os alunos tendo produzido isso, né? E, obviamente, você tem que ir para o Fab Lab, algumas peças construídas com impressora 3D, outras com outras máquinas, etc. Os alunos têm que produzir aquilo. Mas, para mim, o que marcou mais foi uma aluna explicando para mim como ela utilizou transformada de Laplace para poder fazer todos os cálculos, para poder comandar os mecanismos para ter aquele resultado. Então, eu vou ser sincero com vocês, né? Assim, eu estou formado há muito tempo. Eu saí da faculdade sem saber para que eu iria um dia utilizar a transformada de Laplace, né? E essa aluna, ela já sabe isso no final do primeiro ano, né? Então, ela entendeu por que ela está aprendendo aquilo que ela tem que aprender. E ela falou assim, olha, foi complicado, foi difícil, etc. e tal, mas nós fizemos acontecer. Então, você fazer os alunos, desde o começo, gerarem um produto que ela olha e fala assim, nossa, olha o que eu fui capaz de fazer, isso é muito poderoso para você desenvolver essa motivação intrínseca dos alunos, né? E uma coisa interessante foi que, como a gente lançou o curso novo, logo no final estava na metade já, assim, 3/4 do primeiro semestre, eu fiz uma reunião com todos os alunos para ter um feedback deles, né? E os alunos começaram a reclamar. E as reclamações eram assim, olha, a gente está conversando com colegas de outras faculdades e eles estão aprendendo muito mais cálculo já do que a gente. Será que eles não vão sair mais engenheiros, né, do que a gente? Aí um outro aluno dizendo assim, olha, eu tenho uma reclamação a fazer em relação aos professores, porque os professores, eles não estão ensinando, a gente meio que tem que aprender sozinho, né? E se a gente faz uma pergunta para os professores, eles não respondem. Eles viram para a gente e fazem uma outra pergunta, né? E aí, quando eu escutei essas queixas, eu falei, yes, né? O corpo docente está fazendo exatamente aquilo que a gente combinou. Mas no final do primeiro semestre, você vê os alunos apresentando os projetos e o que está por trás, em termos de conhecimento, daqueles projetos, era uma coisa assim de fazer velho chorar, de tão emocionante de você ver o que os alunos tinham sido capazes de fazer, né? Bom, muito bom, legal. Agora vamos para a última pergunta do Flamínio. Estamos chegando no final da nossa 1h30. Bom, grato, Irineu, pela rica apresentação.
Eu fui professor de engenharia mecânica de 78 a 2018 e eu notei um tremendo aumento, um verdadeiro salto quântico no desempenho dos alunos que participaram das equipes de competição, do Mini Baja, do Aerodesign, da Guerra dos Robôs, Fórmula Ford, etc. Nesses projetos, eles têm um desafio prático, cativante, eles aprendem fazendo e descobrindo, desenvolvem hardware e soft skills. Então, nesse contexto, a pergunta é, na nova abordagem curricular do INSPER, a participação nessas competições é valorizada? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Flamínio. Com certeza são valorizadas, né? O INSPER, embora seja uma escola nova, tem lá a sua equipe de Fórmula SAI, de Baja, a outra que eu não lembro o nome da competição, mas que são os carros, né, movidos a eletricidade, onde o foco principal é a economia, chama Eco alguma coisa. E depois, agora, na minha experiência mais recente na Mauá, também as competições têm um papel fundamental, e vale dizer que, assim, não foi esse ano, o ano passado, a Mauá ficou em primeiro lugar no mundo, no quesito design de engenharia, na competição do Fórmula SAI. E eu acho essas competições fantásticas, né? Qual que é o problema dessas competições? Quando você fala sobre as competições, quando você conversa com quem participou, você fica maravilhado com a experiência, e de fato é uma experiência fantástica. O grande problema é quando você vai verificar dentro de uma instituição, quantos alunos passaram por isso? Aí, de repente, você vai ver, em determinadas instituições, 10%. Tá? E o grande desafio com esse tipo de desenho de currículo é você trazer um pouco dessas experiências e colocar no currículo, para garantir que 100% dos alunos passem por experiências desse tipo. Talvez não tão demandantes e não tão enriquecedoras como participar de uma dessas competições. Tá? Mas não dá, é inviável você ter recurso para que você coloque todos os alunos nessas competições. Né? Talvez você tenha sucesso em colocar 60% dos alunos em alguma competição. Né? Mas talvez você não tenha recurso para fazer com que todo mundo passe por isso. Então, você tem que trazer essas coisas para dentro do currículo. A competição, essa experiência fantástica, não pode ser um apêndice. Né? Eu dou um currículo tradicional e depois tenho lá uma experiência que é super bacana. Né? Fazer isso pode até ter um efeito perverso, que é o aluno se encantar tanto com as experiências e ele dá pouca ênfase para o currículo. E alguns alunos, pelo menos no INSPER, eu já vi, eles evadiram por mau desempenho, e não que eles fossem tão despreparados, eles perderam o foco no currículo acadêmico por se engajar demais com clubes, com competições, com esse tipo de coisa. Onde talvez ele estivesse aprendendo muito. Mas aí ele começa a ir mal nas disciplinas, chega um ponto em que fica inviável a permanência dele. Então, eu acho que o grande segredo é trazer a essência dessas experiências para dentro do currículo, para dentro das disciplinas. Muito legal. Nós estamos chegando ao final. Infelizmente, passou rápido o tempo que a gente tem. Eu vou parar a gravação, a gente pode continuar conversando. Então, pessoal, até a próxima e vamos parando a gravação.